Gente, meu vídeo interrompeu aqui, mas vamos lá. Estamos ao vivo, 9 horas pontualmente, e vamos começar aí nosso bate-papo sobre exames de sangue. Minha ideia aqui é ajudar vocês a entenderem o que vocês precisam ter como meta nos exames de sangue de vocês, tanto para quem quer emagrecer, quanto para pessoas que estão aí em busca de longevidade saudável. Então é você envelhecer com o melhor perfil de exames de sangue que vai garantir com que você envelheça com saúde, envelheça com saúde cerebral, não envelhecer no padrão que a gente vê hoje em dia, que é de pessoas com pré-diabetes, pessoas com inúmeras doenças diagnosticadas, pessoas que são absolutamente dependentes e mensalistas de farmácia. Então hoje eu vou conversar sobre um exame específico, na verdade 3, mas que estão totalmente aí interligados. Porque é muito comum as pessoas olharem os exames de forma isolada e com isso tem um monte de gente com sobrepeso que o médico chega e fala: não, tá tudo normal, sua glicose é ótima em jejum. E aí as pessoas não olham a insulina, não olham a hemoglobina glicada. E aí, quando esse paciente chega para mim e eu consigo olhar esses exames combinados, eu consigo dar outro cenário para esse paciente e a gente estabelecer metas. Jolie veio dar bom dia também, né, minha boneca? Mas vai passear, né, Jolie? Então, vou compartilhar aqui com vocês um exame de sangue de um paciente que eu recebi recentemente. E ele veio com o objetivo de emagrecer. É um paciente que está com um grau de sobrepeso bem importante. Então, o percentual de gordura ali é acima de 30%, o que para homem e para mulher é muito ruim, mas para homem a gente se preocupa ainda mais, porque pelo fato do homem ter mais testosterona, a gente espera um percentual de gordura menor. A margem para homens de um percentual de gordura saudável é menor do que para mulheres. Pelo menos nisso fomos beneficiadas. Então a gente pode sim, o normal é que a gente tenha um percentual de gordura maior que o dos homens. Para homem, a minha referência de saúde é que seja sempre abaixo de 15%. E para mulheres, certamente abaixo de 25%. Gente, Dona Jolie tá tumultuando aqui, derrubando minhas coisas. Então, esse é um exame que eu nunca olho sozinho, porque quando eu vejo aqui uma glicose de 79, certamente se ele chega ali, né, no médico dele, no cardiologista dele, a notícia que ele tem é: não, sua glicose tá ótima, tá tudo bem. E aí, quando eu peço a insulina desse paciente, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vocês viram que a glicose dele tá em 79, né, gente? Uma glicose que parece bonitinha. Mas quando eu olho todo um histórico, eu vejo uma oscilação de glicose em jejum bem importante, né? Períodos em que a glicose dele em jejum tava 120. Então, ali eu já ligo meu sinalzinho de alerta. E aí, quando eu vou avaliar a insulina é um exame que é difícil o paciente conseguir me enganar de um dia para o outro. A glicose é fácil. Dependendo, a pessoa faz o quê? Que eu sei que é bem comum, né? Assim, não só por isso, tem pessoas que fazem jejuns muito mais prolongados do que deveriam para fazer o exame. Então, sei lá, fazem 12 horas de jejum. O que hoje em dia não é necessário. Então, se eu faço 8 horas de jejum, já é suficiente para eu fazer os meus exames de sangue. Insulina, a gente não consegue modular, mascarar de um dia para o outro. Ah, não, então hoje eu vou comer só salada à noite, porque amanhã eu vou fazer exame de sangue para ver se dá alguma coisa, né? Para ver se dá melhor do que o que deveria ser. E insulina eu não consigo fazer isso. Na glicose a gente consegue. Então, quando a gente olha a insulina desse paciente, essa insulina tá bem descompensada, ela tá em 14,4, e eu vejo todo um histórico aí de uma insulina que já esteve ali, né, há mais de 30, né? Então, é muito claro para mim que esse paciente tem resistência
resistência à insulina. E eu vejo um HOMA-IR de 2,8. E aí o HOMA-IR, ele traz uma informação muito importante pra gente. A gente pode dar diagnóstico a partir do HOMA-IR de resistência insulínica. Então, se a gente for falar em metas, para quem quiser anotar, glicose em jejum, o ideal é sempre abaixo de 90. Gestantes não podem ter glicose acima de 92 em jejum. Acima de 92 já é considerado diabetes gestacional. E a insulina em jejum, o nosso ideal para parâmetros, para quem quer viver muito e saudável, especialmente protegendo sua saúde cerebral, sem demência, sem Alzheimer, né? Sem falhas cognitivas, sem doenças cerebrais, uma insulina em jejum ideal seria abaixo de 5. O HOMA-IR abaixo de 1,5 necessariamente, mas para quem está em busca aí do seu melhor, abaixo de 1,2. Então, anotem esses números para que vocês tenham aí como meta, porque eu acho que quando a gente pode mensurar algo, é muito mais fácil da gente estabelecer, né, definir qual que vai ser a estratégia correta junto de um profissional de saúde para que você melhore isso e para que você de fato vá em busca desse número. Então, só para vocês terem uma ideia, eu tenho pacientes com essa insulina e que são diabéticos. Mas o que acontece com grande parte dos pacientes? As pessoas vão vivendo com um diagnóstico de pré-diabético e tomando medicamentos que os diabéticos tomam, mas o médico nunca fecha esse diagnóstico. E a pessoa fica ali acomodada. Eu tô tomando remédio, o remédio tá controlando minha glicose, a minha glicose em jejum tá ok, e a pessoa vai vivendo isso a vida inteira. E quando chega, né, na nossa última fase aí da vida, né, quando você é idoso, etc., você é surpreendido com doenças cerebrais. Mas é genética, mas eu tenho histórico na família. Sendo que você podia ter tido esse tipo de informação para traçar objetivos de saúde, traçar metas de saúde para a sua vida, né? Então, quando a gente fala de glicose e insulina, isso é falar de longevidade e para quem quer emagrecimento é primordial. E agora eu vou entrar especificamente nesse assunto para que vocês entendam a importância da gente ter uma insulina equilibrada. A insulina é o hormônio que regula o nosso metabolismo de glicose. Então, toda vez que entra algum alimento no seu corpo, especialmente os que tenham carboidrato, esse carboidrato ele vai ser transformado em glicose e é a glicose que entra na sua corrente sanguínea. Então, por exemplo, se eu como um pão, esse pão é fonte de amido, que é um tipo de carboidrato. Esse amido ele vai ser quebrado, né, em todo o meu trato digestivo, ele vai ser quebrado até que seja formado glicose e é a glicose que vai para minha corrente sanguínea. Quando a glicose entra na minha corrente sanguínea, imediatamente o meu corpo responde liberando insulina, que é o hormônio responsável para que a minha glicose esteja controlada, porque excesso de glicose vai ser tóxico para o meu corpo. Por isso, diabetes mata. Por isso, a gente precisa de um controle muito aprimorado da glicose no nosso sangue. Então, seu pâncreas libera insulina e essa insulina vai, a depender da sua demanda, essa insulina vai dar o destino adequado para essa glicose. Então, se eu estou fazendo atividade física, ela vai sinalizar para que receptores no meu músculo captem essa glicose e coloquem essa glicose nas células do meu músculo. Se eu estou trabalhando, né, e usando, enfim, estamos a todo momento usando energia, né, cerebral. E o nosso cérebro depende de glicose a todo momento.
Então, essa insulina vai permitir com que a glicose seja captada pelas células do seu cérebro para que suas células usem a glicose como fonte de energia. Agora, se eu passo a maior parte do tempo, se eu sou sedentário, passo muito tempo no sofá, não faço atividade física, tenho um gasto energético baixo, a sua insulina vai sinalizar para que essa glicose seja estocada na forma de gordura. Então, para qualquer um hoje que está aí incomodado com excesso de gordura, especialmente região abdominal, o que aconteceu? Em algum momento teve glicose demais na sua corrente sanguínea e essa insulina simplesmente fez o trabalho dela de sinalizar para suas células para que essa glicose fosse armazenada. E essa glicose armazenada, ela vai se acumular na forma de triglicerídeos. Então, se eu tenho uma insulina alta, se eu tenho resistência à insulina, muito provavelmente eu estou incomodada com a minha gordura no abdômen. Então, a gente tem, inclusive, casos de pessoas que estão num peso absolutamente saudável, um peso normal, mas que podem sim ter resistência insulínica porque tem glicose demais circulando no sangue. Então, não pensem que resistência à insulina é apenas algo destinado a pessoas com diabetes ou com pré-diabetes. A verdade é que qualquer um de nós pode ter algum grau de resistência à insulina, porque ao longo da vida o nosso corpo ele também vai cansando de tudo que ele é exposto. Então imagina o quanto de carboidrato você já comeu ao longo dos seus 30, 40, 50 anos de vida. Toda vez que entra glicose na minha corrente sanguínea, eu estou criando novos receptores para glicose ao redor das minhas células. Então é bem fácil, é como se fosse o esperado para o processo de envelhecimento, que todo mundo em algum momento desenvolva resistência à insulina. Por quê? Porque não fomos ensinados sobre como comer. Então, se a gente não vai em busca de informação, se a gente não vai em busca de ter o que seria esperado para o nosso corpo em termos da melhor composição corporal, é muito provável que em algum momento da sua vida, e hoje em dia cada vez mais cedo, você tenha resistência à insulina. E não é isso que queremos, né, gente? Queremos emagrecer, queremos ocupar e habitar nosso corpo na melhor composição corporal, então queremos melhorar e ter isso como meta aí nesse novo ano. E aí, o que eu queria chamar a atenção para vocês? Normalmente, se eu tenho processo de resistência à insulina acompanhado de gordura abdominal, necessariamente eu vou ter também resistência a um outro hormônio que é conhecido como leptina, que poucas pessoas conhecem. Mas é um hormônio importantíssimo, conhecido como hormônio anti-obesidade. Então, olha que informação incrível, né? Então, tá todo mundo aí já pensando, botando na internet, vamos dar um Google, será que onde compra, né? Porque é o hormônio anti-gordura, anti-obesidade. E a gente produz esse hormônio principalmente nas nossas células adiposas. Mas quando eu estou com percentual de gordura aumentado, excesso de gordura no abdômen, eu passo a produzir muito desse hormônio. E assim como a insulina, pelo excesso da liberação desse hormônio, eu vou desenvolver também resistência à leptina. Então, normalmente esses dois caminham juntos. E aí, o que é grave, né, quando eu tenho essa combinação? A insulina tem essa função principal de cuidar do seu metabolismo da glicose. A leptina, ela tem inúmeras funções e várias delas absolutamente relacionadas à sua composição corporal.
Então, a leptina é responsável pelo controle do seu gasto energético. Então, se você hoje é aquela pessoa que fala, ai, meu metabolismo é ruim, eu não consigo emagrecer, e você está acima do peso, possivelmente você tem resistência à leptina. E por isso o seu gasto energético não é como você gostaria que fosse. A leptina também regula o nosso consumo alimentar. Ela vai regular comportamento alimentar, apetite e saciedade. E, gente, isso é premissa básica para quem quer emagrecer. Porque no momento que eu consigo regular com a sua alimentação o seu apetite e resgatar, né, recuperar sinais de saciedade, nesse momento você começa a emagrecer. Porque eu vou ter naturalmente uma redução no consumo calórico. E com isso eu crio um déficit calórico que é positivo e importante no processo de emagrecimento. A leptina também está envolvida no controle do nosso peso corporal. Então, aquelas pessoas que conseguem manter o mesmo peso a vida inteira, normalmente são pessoas com um bom controle desse hormônio. E além disso, ela tem função, ela cumpre várias funções no nosso processo reprodutivo. Então, pessoas com resistência à leptina normalmente vão levar o dobro do tempo que levaria para que haja concepção, para que a mulher consiga engravidar. E prejudica tanto homens quanto mulheres. Em homens eu vou ter redução da testosterona, redução da produção de espermatozoide. Então, por isso, casais que estão aí com sobrepeso, né, têm mais dificuldade de engravidar. Então, o que a gente, né, assim, falamos o que é insulina, o que é leptina, como que eu avalio, quais são os números que eu preciso ter em mente para ter como meta. Mas o que eu preciso fazer para que tudo isso volte a se equilibrar? Deixa eu até interromper aqui com o compartilhamento da foto. Todo mundo viu, né? Enfim, insulina aí a mais de 14, apesar de uma glicose em jejum saudável. Então eu preciso mexer principalmente em 5 pontos. Quando eu penso em regular metabolismo de glicose, quando eu penso em equilibrar leptina. Porque o que queremos é reverter. Não adianta ficar com essa ideia de... né, assim, a gente fica só esperando resultado na balança. E você precisa ter metas claras, né? Assim, quando eu vejo uma insulina dessa, a meta é que ela esteja abaixo de 5. Então, vamos buscar as estratégias para que a gente veja essa insulina cair a cada mês, a cada consulta, né? Então, os principais pontos. O primeiro ponto que eu preciso adequar para que eu consiga reverter meu processo de resistência à insulina e à leptina é mexer na minha dieta. Se a gente está falando de metabolismo de glicose, eu preciso de um controle muito acirrado em macronutrientes, regular carboidrato, proteína e gordura. E aqui, por isso a gente fala tanto em dieta low carb, que é uma dieta com um controle na sua carga glicêmica. É diferente de tirar carboidrato. A dieta low carb continua sendo uma dieta em que eu vou ter a presença importante de carboidratos, só que eu mudo a qualidade desses carboidratos. E aí ela vai ser especialmente plant-based, né? Então, uma dieta à base de plantas. E, gente, isso não é comer folha, tá? Isso é comer hortaliças como base principal. Então, hortaliças e inclusive tubérculos, é comer o que nasce do solo. É diferente do pacotinho que você abre, do pacote de pão que você abre do supermercado. Então, eu posso comer batata doce, eu vou poder comer mandioca, eu posso comer cereais integrais, eu vou poder comer todos os legumes, todas as verduras, né, e hortaliças. Mas isso precisa ser a base da minha alimentação. E é possível, inclusive, que tenha, por exemplo, arroz integral ou arroz branco, desde que aquilo esteja calculado para você, para que em cada uma das minhas refeições eu tenha um controle importante da carga glicêmica. Então, esse seria, né, a premissa básica para que eu consiga diminuir
os receptores de glicose na minha célula. No que eu começo a diminuir esses receptores, a minha insulina começa a operar com mais excelência. Então, ela vai funcionar. Eu vou ter uma insulina mais funcional, que cumpre o papel dela, sem que eu precise do medicamento para estar controlando os níveis de glicose. Segundo ponto seria principalmente o nosso compromisso com a atividade física, mas mais importante, compromisso com uma atividade física com propósito e que faça sentido para o seu corpo. Com propósito é o quê? O propósito de ganhar músculo. Não adianta você pensar que sua caminhada de 40 minutos, 50 minutos é atividade física. Desculpa, mas caminhada é a atividade fisiológica básica do ser humano. A gente tem que andar. E a gente tem que andar muito, todos os dias. Mas a atividade física com propósito é o quê? Saber qual que é o seu percentual de gordura hoje. Alguém sabe o percentual de gordura hoje? Para que você tenha metas com relação ao seu percentual de gordura, e isso você estabelece também com o seu profissional, que é aquela pessoa que vai te guiar e te falar, olha, a gente tem condições de se encontrar no próximo mês com esse percentual em tanto, você vai diminuir tantos por cento. E a gente tem condição de estabelecer meta em quilos. Eu quero tantos quilos de gordura por semana. 1 quilo de gordura, dependendo do paciente, a gente consegue manter um ritmo de 1 quilo de gordura por semana. Outros pacientes precisam emagrecer menos e a gente pode ter um ritmo de 1 quilo de gordura por semana. E eu definir isso estabelecendo meta para o meu percentual de gordura. E por que o músculo, né? Porque no músculo eu vou ter a presença de receptores ali, de transportadores de glicose, que vão permitir com que a glicose na minha corrente sanguínea seja captada e ela ganhe um destino para ela. Então, uma pessoa que tem um percentual de gordura saudável e come uma barra de chocolate, se ela está no percentual de gordura saudável, imediatamente o corpo dela cria mecanismos para que esses transportadores de glicose captem essa glicose e isso vai para o músculo, porque o músculo gasta energia o dia inteiro. Então, uma pessoa com 30% de gordura sentada trabalhando, ela gasta muito menos caloria do que uma pessoa com 15%, uma mulher, tá? Porque homem com 15% precisa perder. Vai gastar muito menos caloria do que uma mulher com 15% de gordura sentada trabalhando. Então, é fundamental para a vida, para você viver muito e muito bem, ter músculos. Então, estabelecer metas com relação a isso. Terceiro ponto, cuidar do gerenciamento do estresse e emoções, porque é um dos principais fatores aí também que tem capacidade de alterar o nosso metabolismo de glicose. Então, se eu estou passando por processos emocionais, processos de estresse que são ali crônicos, né? Enfim, ou pessoas que estão vivenciando emoções diárias, que não conseguem ter um manejo positivo desse estresse, a liberação do cortisol que vai acontecer pela minha glândula adrenal vai fazer com que a todo momento seja disponibilizado glicose na sua corrente sanguínea, porque o corpo entende que você precisa daquela energia. E ele vai fazer isso à custa dos seus músculos, do que é mais fácil para ele. Acessar nossa gordura é um processo complexo para o nosso corpo. Então, se você está estressado, é muito mais fácil, seu corpo está usando os seus músculos para disponibilizar glicose a todo momento. E você vai ser aquela pessoa que acorda com a glicose alta, você vai ser aquela pessoa que certamente vai ter um processo de resistência insulínica, vai ter compulsão por carboidrato e vai perder massa magra. Dificilmente ganha massa magra e vai perder massa magra com muita facilidade. Terceiro ponto, terceiro eu já falei. Quarto ponto seria a gente
ter uma alimentação que cuide do nosso microbioma intestinal. E isso é decisivo porque, a depender do perfil de bactérias que eu tenho ali com mais presença no meu intestino, eu consigo extrair mais ou menos caloria do meu alimento. Isso a gente já tem inúmeros estudos demonstrando, né, que o perfil de bactérias de uma pessoa com sobrepeso, com obesidade, é completamente diferente do perfil de bactérias que eu tenho em uma pessoa magra. As bactérias presentes no nosso intestino, elas têm participação direta no controle do nosso metabolismo de glicose. Então, ter assim, muita gente, quando pensa em emagrecer, topa qualquer dieta, topa qualquer coisa para ver resultado imediato na balança e acabam fazendo programações alimentares que acabam por agredir ainda mais o seu intestino e acabam por nutrir ainda mais bactérias que não vão te beneficiar. Então, querem fazer low carb, mas se excedem em proteína, se excedem em carnes vermelhas, se excedem em produtos de origem animal. E aí, aqui, faltou eu dizer para vocês que a insulina, ela não se altera apenas pela presença do carboidrato. A insulina, ela se altera pela presença de qualquer alimento, mas eu tenho outros alimentos que têm um impacto muito maior. E aí, o exemplo que eu gosto sempre de dar, que poucas pessoas sabem, é do leite de vaca. Um monte de gente tomando whey protein, né? Assim, vou fazer dieta, então já tenho que comprar meu pote de proteína, sem saber que o principal efeito hormonal do whey protein no seu corpo vai ser a liberação da insulina, é imediato. Se você toma e mede a insulina no seu sangue, você vai ter um pico gigantesco dessa insulina, por conta do objetivo principal do whey, que é sinalizar para anabolismo, sinalizar para construção. Só que se você tem resistência à insulina, possivelmente a sua construção vai continuar sendo de gordura. Então você não ganha massa magra, não trata o seu processo de resistência insulínica e ainda engorda mais um pouquinho. Outros alimentos que também afetam são alimentos de origem animal com excesso de gordura saturada. Então, carnes vermelhas altamente processadas ou carnes vermelhas, né, que não tem um processo de produção que seja sustentável, né, do animal que come a comida que é fisiológica para ele, um animal que não pasta, o perfil de gordura dessa carne, né, ela vai piorar ainda mais o seu processo de resistência à insulina. Então, esse é um erro muito comum. As pessoas querem fazer low carb, mas elas acham que isso é cortar carboidrato e se excedem na proteína animal e em laticínios. Então, isso não vai tratar nunca sua resistência à insulina. Gente, então era isso. Eu tinha que falar dos 5 pontos. 2 pontos eu falei em conjunto, que foi da sua atividade física e percentual de gordura, porque são 2 pontos que caminham juntos. Então, seriam esses 5 principais pontos, que aí quem não assistiu, eu vou deixar a live salva. E quem chegou aí do meio para o fim, assiste desde o comecinho, que eu compartilho os resultados de exame de sangue desse paciente. E importante falar também que é um paciente que já toma medicamento há mais de ano para resistência para o controle dessa glicose. Camila, isso aí, tomando suquinho e fazendo as anotações aí das metas, né, para 2023. Então, entendam que isso é a realidade de hoje. As pessoas estão aí há anos tomando medicamento para resistência à insulina, aceitam isso como um diagnóstico, quase como uma sentença, né? E, gente, diagnóstico a gente recebe e a gente dá jeito de silenciar, de mudar esse cenário, né? A gente não tem que aceitar que, eu sou diabético, eu sou pré-diabético. Não, você não é nada.
Você não é doença nenhuma. O que a gente faz é mudar as nossas perguntas, né? O que eu preciso fazer hoje para mudar esse cenário. E quando a gente fala de insulina, é fundamental em emagrecimento, mas é primordial para qualquer pessoa que queira envelhecer com saúde, sem doença cerebral. Isso deveria ser uma busca de todos nós, né, gente? Porque a gente sabe que quando uma pessoa na casa adoece, toda a nossa casa adoece. Então, é uma responsabilidade com todos aqueles que devemos servir, né? Com toda a nossa família, com todo mundo que mora com você. Cuidar da sua saúde é cuidar de todos à sua volta. Então, era isso que eu tinha para falar hoje. Quem aí já tem exame de sangue, vai olhar se essa insulina não está acima de 5, Roma IR abaixo de 1,2, glicose em jejum abaixo de 90. E aí vale reforçar que para algumas pessoas ainda é necessário a gente fazer curva glicêmica e insulinêmica, porque em alguns casos esses resultados ainda enganam a gente, que aí depois eu vou compartilhar com vocês o resultado de uma paciente minha, magra, maravilhosa a vida inteira, paciente de muitos anos, e que a gente foi fazer um teste de lactose com ela, e o teste de lactose ele me dá o resultado da oscilação da glicose. E quando a gente pegou esse resultado, a gente viu que ela tinha uma hipoglicemia de rebote depois que ela consumia alimentos com leite. Então, eu imagino o tanto de insulina que essa paciente não libera no momento que ela consome alimentos com lactose. Então, não só pela presença da lactose, mas pela presença da proteína do leite. Então, gravem isso. A proteína do leite e a lactose vão interferir na sua glicose, na sua insulina. E talvez isso seja... Aí, Helena, tá vendo? Não tem como tratar resistência insulínica tomando leite. Claro que aqui eu tô falando, né, enfim, do leite de caixinha, etc. Dá para ter alguns derivados, dá para ter um consumo saudável e consciente, a depender de quem ingere, e aí isso, claro, a gente precisa de uma avaliação individual, né, para eu poder recomendar. Mas no mínimo, leite de caixinha, nem pensar. E o whey protein, para quem tem resistência insulínica, de jeito nenhum. Porque o que eu quero é resgatar a capacidade do meu pâncreas de liberar a insulina de forma moderada, para que pouca insulina já tenha resultado no meu metabolismo de glicose. Senão eu vou precisar sempre liberar e cada vez mais precisar liberar muita insulina. Então é isso, gente, que eu tinha para hoje. Vou ver se amanhã eu marco nesse mesmo horário para a gente conversar aí sobre outros exames e principalmente, né, vocês veem que um único exame a gente fala meia hora, mas as repercussões que eu tenho no meu corpo por conta de uma insulina alterada, por conta de uma glicose alterada. Então depois eu vou continuar com os exames desse mesmo paciente, mostrando para vocês o impacto que isso tem em hormônios sexuais, então estrogênio, testosterona, hormônios tireoidianos, e todos os nossos hormônios ali do nosso eixo de hipotálamo, hipófise, pituitária. Eu vou ter impacto em LH, FSH, cortisol. Então, é um desastre hormonal aí, metabólico que acontece no nosso corpo por conta de por conta de uma única alteração. Então, bom dia para todos, bom final de semana, se cuidem, comam aí com intenção e com consciência, para que a gente vá atrás aí dessas nossas metas de saúde. Beijos para todos.